Fala galera do Você Pode Podcast, podcast do empreendedorismo. Quero desejar boas-vindas aqui a todos vocês que estão nos assistindo e nossos amigos que estão aqui presentes para mais um episódio de número 26. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito importante aqui na cidade, ramo do esporte, já vocês vão saber. Antes quero passar a palavra para meus amigos para darem os bons dias deles. Muito bom dia, você que está nos assistindo mais uma vez, mais um episódio, número 26. Nossa, 26. Estamos longe já, hein? E deixa eu contar uma coisa. Episódio 26. E você pode puxar aí. Nenhum Pierre tava com o mesmo cabelo, mesmo corte. Cada episódio ele fez um corte diferente. Mas a camisa, o corte. Mas a gente já conta já sobre o cabelo, tá? Muito bom dia, Toninho. Muito bom dia, Everton. E hoje teremos aqui uma entrevista, como todas as entrevistas, mas é mais um entrevistado que vai falar um pouquinho sobre esporte. Bom dia pessoal, bom dia a todos. Vocês que seguem a gente nas redes sociais, é um prazer ter vocês aqui novamente. Eu tô meio pensativo no que eu vou perguntar aqui, cara. Porque dependendo da pergunta, o cara me dá um mata-leão. Você imaginou? Fica a dica. Um abraço. Então vamos receber aqui nos estúdios de Arara City o nosso entrevistado de hoje, Toshiba. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado pela presença. Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo aí que está assistindo o podcast. Eu sou o João Paulo, mais conhecido como Toshiba. Sou professor de jiu-jitsu aqui da cidade de Araras e recentemente a gente abriu a Carson Gracie de Araras. Top. Legal. Pessoal, a gente tá aqui com um entrevistado que eu tenho certeza que vai surpreender vocês. É um cara que vai passar um pouco da experiência de vida dele e agora o cara tá com uma... Não sei se a palavra correta é franquia, né? Mas está por trás de uma grande marca, um grande nome aí da luta, né? Isso. Fala um pouco pra gente, por favor. A gente faz parte da equipe Carson Gracie. O Carson Gracie, ele foi, entre os irmãos, os difusor do jiu-jitsu aqui no Brasil, né? Era o Carlos Gracie, Hélio Gracie, Carson Gracie, aí tem o Rickson Gracie, toda a família Gracie. E o nosso professor, né, o nosso sensei, que foi responsável em trazer o jiu-jitsu para o interior paulista, ele chama Orlando Saraiva. O Orlando Saraiva, ele treinou com o Carson Gracie no Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, acho que 1960 ou até antes. Aí ele veio para São Paulo e aqui no interior de São Paulo ele que difundiu o jiu-jitsu, Orlando Saraiva. Aí depois, consequentemente, ficou pro filho dele, o Henrique Saraiva, e depois pro meu professor que eu iniciei o jiu-jitsu, que é o Evandro Fogario, Japão. E o Henrique e o Japão hoje eles moram na Irlanda, ele tem academia lá. E o Orlando Saraiva, ele também está aposentado, mas quem trouxe o jiu-jitsu aqui pro interior, Araras, Mojimirim, Mogi Guaçu, Campinas, há muito tempo atrás foi o Orlando Saraiva que introduziu. E ele foi aluno direto do Carson Gracie, que foi uma referência no jiu-jitsu mundial, né? Mas assim, ó, só pra eu entender, a gente vai cortar bastante, tá? Porque a gente gosta pra não perder o raciocínio. É um conceito? Tipo, o Carson... Família Gracie. E tipo assim, pra você representar ou poder usar esse nome, você tem que seguir algum padrão, alguma técnica, ou que dá esse certificado pra você de falar que eu faço parte do Carson Gracie. Isso. Falei certo? Carson Gracie. Carson Gracie. Então, funciona da seguinte maneira. Como a nossa linhagem, né? A gente fala árvore genealógica aí. O Carson Gracie treinou o Orlando Saraiva. O Orlando Saraiva passou pro filho dele, Henrique Saraiva. O Henrique Saraiva transmitiu o conhecimento pro Evandro Fogario, que era o Japão que dava aula aqui na cidade. Faz 5 anos que ele foi embora pra Irlanda, abriu uma academia lá e ele tá lá. E assim, como eu iniciei treinando com ele, eu sou autorizado a usar essa marca por causa do Orlando Saraiva e por causa do filho dele. Então a gente já tem um contato e através desse contato as coisas se facilitam mais. Mas se alguém quiser usar esse nome, tem que entrar direto, contato com o filho dele, que é o Carson Gracie Jr., que hoje ele mora em Chicago e tem uma academia lá. Ou ele tem algum conhecido aqui no Brasil que pode fazer esse intermédio, mas aí vai ter que avaliar de onde que veio a sua faixa preta, quanto tempo você treinou, quem foi o seu professor. É uma certificação realmente. É uma certificação. Falando grosseiramente, o pedigree. Isso, não é... Mas eu entendo que não é nenhuma franquia. Eu entendo que é
como se diz, continuação de um legado. Tradição. Isso. Então, De você conhecimento. usa porque você faz parte dessa família Grace. E Indiretamente. Isso, Então, não é indiretamente. pra a gente- qualquer um. Não, não é pra Isso. qualquer um. Exatamente. Isso, não é pra qualquer um. O Pierre costuma começar aqui com aquelas que a gente quer conhecer. Eu só tô esperando. Só. É. E Então, aí- vamos desse princípio. Essa parte aí, ó. que eu tava Vamos desse esperando. princípio. Quem é João Paulo? Nasceu em Araras, Berço de ouro. berço de família ouro, simples, família batalhadora. simples, milionário. Se eu fosse milionário, já facilitava muita coisa. Eu sou o João Paulo, sou nascido aqui na cidade de Araras. Eu tenho 36 anos e, assim, não sou de família rica. Pelo contrário, meu pai e minha mãe, a minha mãe veio da Bahia, meu pai era do Paraná. E eles acabaram se conhecendo aqui na cidade de Araras, na Fazenda Araras, na antiga Fazenda Araras. E de lá pra cá, eu nasci na fazenda, né? Nasci, assim, sitiante e tal. Aí depois, com 5 anos, que eu me mudei pra Mais cidade. um pé vermelho, cara. Mudei pra cidade. Mudei pro Justamente. campestre, né? Meu pai e minha mãe conseguiram um serviço aqui. Meu pai conseguiu um serviço na Embrasol, lembra a finada Embrasol? Ali perto do campestre. Aí a gente mudou pra cidade. Mas a gente sempre foi família humilde. E graças a Deus, Deus tá abençoando. E cada vez mais a gente vai conquistando espaço. E da onde Melhorando veio a o nossa interesse vida. da luta? Então, o interesse da luta, eu jogava bastante bola, pra ser bem sincero, assim, até uns meus 18 anos eu gostava de jogar futebol. E aí eu comecei a me interessar por academia, que vou fazer uma musculação, tal. Mas aí eu fui fazer musculação e eu acabei não gostando muito, porque é muito repetitivo, é bom fazer, né? A gente tem que fortalecer o corpo por inteiro. Mas aí eu falei assim, vou atrás de uma luta. Aí eu comecei a pesquisar e ver qual luta que tinha aqui em Araras. E aí eu descobri que tinha um jiu-jitsu. E inclusive tinha um jiu-jitsu lá na Academia Mercadante. Aham. E quem dava aula lá era o Evandro Fogalho, o Japão, junto com o Dei e o Rangel. Eles que davam aula lá. O responsável era o Japa, né, que a gente fala, o Evandro, o Dei e o Rangel. Aí eu fui fazer uma aula experimental. E depois desse dia aí que eu fiz a aula experimental, assim, foi um amor à primeira vista. Aí eu não parei mais. Isso foi em 2010. E de lá pra cá, eu não lembro de ter ficado, assim, um mês sem treinar, né? Sempre treinando. E compete também ou não? Isso, vou em Faz competição, competição. isso. O que me chamou bastante atenção foi essa parte competitiva. Sim. Porque eu jogava futebol é coletivo, né? Então, é aquele grupo ali, você tem aquele frio na barriga, mas você pode dividir com seus amigos ali, quando você vai jogar uma partida. E quando eu entrei no jiu-jitsu, eu fui participar do meu primeiro campeonato. Foi na cidade aqui em Minas, Jacutinga, na época. Faixa branca, acho que eu já tava com uns 3 meses, mais ou menos, de treino. Eu fui mais pra conhecer. Aí, aquela hora que você entra ali pra lutar, é você e o cara, tipo, não tem ninguém pra te ajudar, você entra no tatame, é você e o cara ali, e você tem que resolver, dar o jeito de conseguir aplicar sua técnica ali e Porque ganhar que do nem cara. no futebol que é coletivo, que nem o Antônio ele gosta de ficar na banheirinha lá. Então, é mais só fácil, esperando. né? se o time joga O time por corre ele. por ele. Aham. Agora, quando você tem um... Joga no matador. É isso, Ah! ele resolve. Nossa, E quando a gente parte pro esporte individual, Isso. eu acho que deveria todo mundo passar por essa experiência. Eu tô passando agora recente, né? Que é um desafio que se a gente não fizer, não tem resultado. Não é uma coisa que se eu não fizer, pode ser que alguém faça por mim. Sim. Então isso aí desperta várias habilidades que às vezes a gente nem conhece. Passa aquela pressãozinha. Isso, dá aquele Aquele frio na barriga, nervoso. nervoso. Porque na verdade não é você contra o cara. É. É você contra você mesmo. Isso. Quando tá no individual. No coletivo, não, né? No coletivo você Você pode pode dividir. estar mal naquele dia, mas o time tá bem. E você divide a responsabilidade. O time Exatamente. perdeu, o time perdeu. E às vezes o time ganha. Isso. Entendeu? Você tá mal, Mas mas... no individual, geralmente, em todos os esportes, eu acredito, no individual, é você contra você mesmo. Isso. Eu perdi pra quem? Perdi pra mim. Perdeu pra você. É. Não E tem, no, não e tem no como você dar empreendedorismo é a desculpa. mesma coisa. Nos Uhum. negócios são a mesma coisa. A gente acorda desempregado todo dia. Se você não tiver uma estratégia, uma disciplina, comparando com o esporte, é a mesma coisa. Então, como se diz, na sua empresa, você não disputa com seus concorrentes, você disputa com você mesmo. Então, tem o dia que você acorda bem, tem o dia que você acorda mal. Isso, Mas sua empresa depende de quem? E o De você. acordou tem que fazer, né? Ruim ou mal, bem ou mal,
tá bem, tem que fazer. Se não tá com vontade, tem que fazer. Sim. E na parte competitiva é isso. Tem dia que a gente vai, meu amor. Isso, Tem dia que a gente acorda dando bom dia pra Uhum. todo mundo. Nossa, gostoso. Tem dia que você não quer nem levantar, mas você precisa fazer. E eu vejo o esporte assim, dessa Isso, maneira. É a disciplina, né? Ninguém vai lá O pra... compromisso que você Ninguém tem. vai lá só pra passear, Uhum. né? Tipo, vou fazer jiu-jitsu. Beleza, vou lá apanhar da galera. Você viu aquele vídeo, cara? Não tem que comentar, cara. Do menininho que chega chorando pro pai dele. Fala assim, pai, eu tô apanhando muito na escola. Aí o pai dele, não, agora eu vou colocar você no jiu-jitsu. Aí ele faz o depoimento, né? Gente, antes eu apanhava na escola. Esse vídeo Agora eu apanho na escola e no jiu-jitsu. Esse vídeo aí foi legal. E eu vi que você trabalha com a parte da molecada, né? Isso. A gente tá trabalhando com a turma Kids, né? Da idade aí de 4 anos até 12 anos a gente tá trabalhando que chama turma Kids. E é muito prazeroso. E fora de eu dar aula na academia, na nossa academia para criançada, eu também dei aula no projeto que tinha da prefeitura. E assim, é muito gostoso dar aula para criança, porque eles são muito puros de coração. Sim. E eles se interessam demais, sabe? É diferente do adulto. A criança, quando ela gosta de verdade. E é muito gostoso você pegar uma criança que não fez nada e você ensinar ela a fazer um movimento e depois ver ela fazendo esse movimento durante a luta, se interessar para lutar. É muito prazeroso. E tanta parte social, né? Tirar a criança, às vezes, que é nervosa, que é muito briguenta, e deixar ela mais Ansiosa. calma, tirar a ansiedade, fazer ela no jiu-jitsu ali se encontrar dentro do tatame. E fora o respeito, né? A regra que a gente usa tudo dentro do tatame, hierarquia. Então a gente vê, né, a importância das crianças começarem algum Isso, esporte isso. desde cedo. Uhum. Ia ser até a minha pergunta. O que contribui para uma criança? Às vezes o pai, sabe, fica... O que meu filho poderia fazer? Como saber se ele tem vontade, se ele é apto, se não é? Sabe a Uhum. diferença entre talento, esforço e quando é vontade do pai, Uhum. né? A gente vê isso tipo futebol. Sim, Às vezes é o sonho do pai quer transferir para criança. e o filho não, Não não tem o dá talento, conta. Não tem o talento. E continua e insiste. Isso. Você consegue perceber, por exemplo, quando chega a molecada que você comentou, elas demonstram muito interesse e vontade em aprender. E isso te inspira a ensinar cada vez Sim. mais e melhor. Consegue identificar, tipo, a criança passou comigo 3 anos e não tem aptidão para isso. Ou todo mundo pode ter aptidão pro jiu-jitsu. Isso. Esse é o grande diferencial do jiu-jitsu, né? Que desde quando começou, o jiu-jitsu ele é para todo mundo. Então, o professor de jiu-jitsu ele é responsável para dar uma aula para criança, para um adulto, até para uma pessoa mais de idade e conseguir fazer ele fazer a prática de jiu-jitsu. Na academia, a gente abriu a academia, né? A Academia Carson Gracie, eu e o meu sócio, que é o Marcos, que ele também não pôde estar aqui, que ele está trabalhando. A gente implantou uma filosofia do jiu-jitsu verdadeiro, porque o jiu-jitsu ele tem que ser para todo mundo. Eu não posso dar só um jiu-jitsu pro cara que é atleta, pro cara que é forte, porque aí eu excluo toda a outra parte da sociedade que também está precisando de uma ajuda, que está precisando melhorar a sua parte física. Então o jiu-jitsu ele tem 2 variáveis que a gente fala, que é a parte de defesa pessoal e a parte competitiva, tá? Então assim, quem gosta de competir, a gente vai trabalhar de um jeito. Quem quer conhecer o jiu-jitsu, a gente vai trabalhar de outro jeito. Porque não é todo mundo que tem aquele sentimento que gosta de competir. Eu falo, né? Bastante dados aí comprovam que a cada 100 pessoas que treina, sei lá, 5 gostam de competir. O restante tá praticando para ter um conhecimento e levando pro lado do jiu-jitsu, tá praticando para ter uma defesa pessoal, tá praticando para fazer parte de uma equipe, para fazer parte de uma família, para trabalhar o seu físico, para trabalhar o seu mental. Sim. Essa é o maior público nosso, é esse. E eu vejo esse público mais importante do que a parte competitiva. Eu tenho alguns alunos que gostam de competir e eu falo que a mentalidade é o que faz a diferença, porque o cara pode ser atleta, o cara pode ter um físico bom, mas se ele não tiver a mentalidade boa para competição, principalmente a competição individual, que é a hora que ele chega ali no campeonato, porque às vezes a pessoa treina muito bem na academia, o cara é um atleta muito bom na academia, e chega no campeonato ele trava. Pipoca. Pipoca. E isso que a gente tem que trabalhar.
né? A mentalidade de falar pro cara assim, não, eu sou capaz, eu vou lá lutar com o cara que eu não conheço, que eu nunca vi na vida, mas ele também é de carne e osso igual eu. A chance de Nossa, que eu louco. ganhar dele é igual pros dois. Sim, Mas a minha força de vontade ali naquele momento que eu entro pra lutar tem que ser maior que a dele. sim. Ganha quem quer mais. Então eu passo essa ideia pros meus alunos que têm a ideia de competir, que são poucos também, que não é todo mundo que tá preparado para passar por isso. Mas eu falo que quem vai, se inscreve no campeonato, mesmo que for para se testar, né, para se desafiar, o cara volta melhor do que ele foi. Ele volta com outra cabeça, ele volta com outro sentimento. Já teve a Isso, experiência. já teve a experiência, passou pelo aquele frio na barriga. Sim. Porque a competição é isso, né? A mente sua. Eu vou me inscrever no campeonato mês que vem. Você já começa o mês seu já é diferente. Você já vai começa a treinar se todo preparar dia, melhor, entendeu? né? É. Cabeça do Toninho tá Isso. nessa. Você Tá já esperando se o cara trata de pipocar pra ele melhor. ganhar. É, cara. Cuidado com as perguntas, Vitor. E pra criança, eu acredito que, assim, que a parte competitiva é importante, sim, tem que participar. Eu, como pai, vou colocar o meu filho para participar, assim, lógico que se ele mostrar o interesse, se ele Qual a não idade gostar. dele? Ele tá com 3 anos, vai fazer 4 em maio. Já começa. Isso. Assim que der para ir numa competição, eu vou colocar ele. Porque para ele aprender a ter respeito, né? Às vezes aquela criança ela é muito nervosa, que nem eu dava aula na escola. Tem muita criança que é nervosa, que gosta de brigar com amigo. A hora que ela entra no tatame e ela pega um amiguinho duro, assim, que a gente fala no jiu-jitsu, que dá uma pressão nela ali, ele já fica mais calmo. Ele fala assim, pô, Não é eu assim. não sou tão valentão assim, peraí, deixa eu dar uma segurada. Entendeu? É. Então, aquele moleque que é mais tímido, você vai trabalhando ali pra ele se soltar dentro do tatame. E aqueles que são mais quietinhos, assim, que entra, que não tá querendo nada, esses é os que se saem melhor, E sabe? vão ganhando confiança, Vai né, ganhando cara? confiança, vai aprendendo, presta atenção mais na aula. E esses também que são mais nervosos, assim, também a gente consegue usar essa parte dele pra competição. Uhum. E ele acaba se acalmando, sabe? A gente tem bastante exemplo disso no projeto. O jiu-jitsu, ele é uma evolução do judô ou o judô vem do jiu-jitsu? Porque a linhagem é meio igual, né? Isso. É kimono, sensei, existe uma disciplina, existe uma hierarquia de respeito, as faixas são Isso. parecidas. O que você pode me falar? Até pra colocar as regras também, porque Sim. tem que cair com a costa no chão, não tem Isso. essas Assim, paradas. Mobilização. existem muitas histórias da onde o jiu-jitsu saiu e o judô, né? Uhum. Recentemente, um atleta de jiu-jitsu, o Robert Drysdale, que mora lá nos Estados Unidos, que ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos. Ele fez um livro e ele foi atrás de pesquisar essa história. Assim, o jiu-jitsu ele nasceu no Japão, junto com o judô. Uhum. Tanto que ele fala que tinha 2 escolas, aí, assim, o judô, o pessoal lá do Japão priorizava mais o judô e fazia o jiu-jitsu como uma segunda arte marcial, né? Uhum. Aí o que aconteceu? Um japonês saiu lá do Japão, tal, veio pro Brasil, resumindo bem a história, assim, Uhum. lá em Belém do Pará, e lá ele começou a dar aula de jiu-jitsu. E aí ele conheceu a família Gracie. Mas a origem do jiu-jitsu é oriental, veio lá do Japão, porque o Brasil é um país novo, né? Sim. O Brasil não tem nem 600 anos de idade, o Japão é um país milenar. Então as artes marciais eu acredito que grande parte saiu do Japão, China tal, e veio pra América, aqui pra América do Sul. E lá tinha o japonês, eles conheceram o Hélio Gracie e o Carlos Gracie, que foi os 2 primeiros Gracie que aprenderam jiu-jitsu. E de lá pra cá eles aprenderam jiu-jitsu e começaram a praticar entre eles, e aí eles foram aperfeiçoando. Muitas chaves que a gente vê hoje foi os brasileiros que criaram e foram As aperfeiçoando ao longo do técnicas de tempo. mobilização, a maioria delas foram criadas por eles. Assim, a grande maioria, A grande sim, maioria. mas tem uma base muito grande também do Japão, né? O que muda, eu acredito que num torneio de diferenciar, que o jiu-jitsu é finalização. O jiu-jitsu, ele é focado, assim, em articulação, finalização. O ápice do jiu-jitsu é a finalização. Mobilizar e Isso. finalizar. Fazer a imobilização E e a finalizar. finalização. Da hora, né? E o judô caiu de... Família Gracie e família Lee. Li, Do Bruce Lee. Do Bruce Lee, cara. Cara, Então, tem história pra contar, hein? No final, a gente vai colocar um tatame aqui. Dá, Dom, pra Não, colocar não, um não. tatame aqui? É, Nós dá vamos ver pra os fazer dois no tapete, lutando. tá fazendo tapete, Uma, mano. uma grande diferença que eu vejo, assim, eu pratiquei karatê durante algum tempo, nada muito sério, Uhum. assim, nem cheguei em faixa preta, nada.
acho que foi 5 anos. O que eu vejo das modalidades esportivas e até mesmo artes marciais, ele te dá condições, entendeu? De você praticar um esporte Uhum. que tem contato, entendeu? E automaticamente você também cria uma sinergia com a equipe que está participando, participei de campeonato também. E você, sempre que você está inserido nessas modalidades, você sempre tenta tirar o seu melhor. E Isso. a equipe tá envolvida nisso. Uhum. Então, assim, para você que é um empreendedor, isso também acontece nas nossas empresas. Você, como líder, você tem que motivar uma equipe. Sim. Você, como líder, tem que deixar aquela equipe sempre querendo produzir mais, querendo aprender mais, entendeu? Então, assim, tem sinergia entre o empreendedor e a modalidade de esporte que você pratica. Mas, assim, a pergunta é: o que você, dentro de todo esse conhecimento que você teve, entendeu? E você vai passar arte marcial, você vai ensinar arte marcial, mas a parte empreendedora, você também buscou conhecimento de, ó, eu vou montar uma empresa, eu vou montar uma escola de artes marciais, Uhum. mas eu estou preparado para administrar ela? Você Sim. teve esse conhecimento também ou não? Sim, a gente foi. Todo esse tempo foi uma preparação, eu digo, né? Vai fazer 16 anos que eu tô fazendo a prática do jiu-jitsu. Igual eu falei no começo do podcast, eu não lembro de ter ficado mais de um mês de treinar. Sempre treinando, sempre competindo para me testar também, né? E fazendo cursos. Eu tenho diploma das duas maiores federações aqui do país, que é reconhecida dentro do Brasil e fora do Brasil, que é a Top. CBJJ, né, Legal. Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, e a IBFJJ, que é a Organização Legal. Internacional, e a Federação Paulista de Jiu-Jitsu, que também são as tops hoje, né? Existem outras federações, mas eu sou filiado nas consideradas as melhores e as mais Cabeceiras. reconhecidas. E pra gente abrir a academia, a gente abriu a academia na intenção, assim, de não ser mais uma academia de jiu-jitsu. Da gente ser uma academia organizada, de ter um padrão de aula, seguir uma metodologia. Então, hoje, a pessoa que vai treinar o jiu-jitsu com a gente lá na Carson Gracie, a gente tem o treino para o iniciante. Ah, eu nunca treinei nada. Eu quero conhecer o jiu-jitsu. Vai nessa aula que é de terça e quinta. A gente vai fazer uma aula para mostrar para você como que funciona o jiu-jitsu, o que é o jiu-jitsu. Você ainda nem vai treinar, você vai ter só esse conhecimento. Depois de tantas aulas, a gente vai introduzindo devagar. Tem aula para criança, treino separado. Tem o treino para competição, que aí é o pessoal que já treina mais, que gosta mesmo assim de sair na porrada, que já treina mais duro. Aí ele vai nesse Não. treino, aí você Esse pode ir lá aí, nesse esse aí você treino, pode ir, é mano. tá convidado. Modalidade iniciante. E também tem o treino que a gente fala do intermediário, que é aquela pessoa que treina o jiu-jitsu, ela não tem intenção de competir, mas ela tem intenção de saber uma defesa pessoal, de ter um condicionamento Melhorar. físico, Uhum. de estar fazendo parte de uma equipe ali, porque a gente preza muito família e união. Sim. Respeito, né? Respeito com as mulheres, respeito com as crianças, respeito com a pessoa de mais idade, vai treinar lá um senhor ou alguma coisa assim, a gente sabe até onde ele pode chegar. As pessoas que estão lá para treinar também sabem até onde dá para fazer força com ele, e qual ritmo vai treinar com ele. Então a gente preza isso na nossa equipe. O treino tem que ser para todo mundo. Eu não posso focar num público só, porque aí acaba sendo egoísmo, né? Sim. O jiu-jitsu, ele tem que... A ideia dele é pegar todo mundo e ajudar essa pessoa a ter um condicionamento melhor e uma mentalidade melhor. Até porque se você tem uma empresa, você Isso. tem que ter uma empresa para trabalhar para mais públicos, né? isso. Se Tem que você ter focar vários num serviços. nicho só, Isso. você vai ficar Uhum. meio Vai ficar fora do estagnado, mercado. isso, e fora do Entendeu? mercado. Então, é uma estratégia de marketing de você ter vários nichos dentro do seu próprio Isso. produto, né? E O que ele trouxe também é a parte empresarial, né? Você tem a técnica, o conhecimento, o know-how, e você passou por algumas academias nesses Isso, passei. 15, 18 anos aí que Sim. você faz. Então você conseguiu absorver as coisas boas, as coisas ruins, Isso. pegou tudo isso, Uhum. juntou e falou: agora eu vou empreender e você é a melhor academia de jiu-jitsu. Aí, acho que o que o Toninho trouxe, a respeito de técnica do empreendedorismo em si. Gestão comercial. Gestão comercial, tipo, você teve alguma noção disso daí antes de abrir a academia? Tirando agora a parte de conhecimento. Ou Parte- você só teve a coragem e falou, vai. Não, eu digo, a coragem é importante, né? Mete a cara e vai, Mete a cara e vai. e acredita no nosso potencial.
A parte empresarial, assim, eu tenho noção, porque também eu tenho um outro comércio, mas quem me ajuda demais nessa parte aí, tá por trás dos bastidores, é minha esposa. Ela que faz toda a parte de pagamento, faz a parte de fazer a inscrição, a administração, é tudo ela que faz. E a gente também, Ela conta o dinheiro. Isso, ela conta o dinheiro, ela que administra. Esse aqui é pra você, esse aqui é pra mim. Esse aqui é pra você. Eu fico mais na parte ali de dar aula, né? De me preparar para dar aula. Na parte financeira, porque eu acho que não tem como se fazer tudo muito Não, bem. não dá. E Isso é focar em aula, a gente tá aí com a nossa grade de aula, é muitas aulas durante a semana. E fico mais na academia do que na minha casa, né? Dando aula. Então, assim, a parte burocrática, a parte de orçamento, a parte do dinheiro mesmo fica com a minha esposa. E, inclusive, ela implantou aí, acho que em Araras, nenhuma academia de jiu-jitsu tem, que é um sistema, né? Que o aluno, quando ele faz a inscrição, ele tem um aplicativinho que vai para ele no celular. E lá ele consegue acompanhar toda a evolução dele de aula, ele consegue agendar a aula através desse aplicativo, ele consegue... eu iniciei hoje no jiu-jitsu, vou dar um exemplo, eu sou faixa branca. Depois de quanto tempo eu troco de faixa? Lá tem o número de aulas que você precisa para trocar de faixa. Tudo isso por aplicativo. Tudo pelo aplicativo. Aí ele faz o check-in, aí depois do treino eu já dou presença para ele. E dentro desse aplicativo ele também consegue avaliar a minha aula. Eu consigo avaliar o desempenho dele, né? Eu consigo avaliar a higiene pessoal dele. E ele também consegue me avaliar de uma forma anônima. Se tiver algum abuso dentro da academia, ou alguma coisa que alguém não se sinta bem, ela também consegue mandar uma mensagem anônima e cai tudo para ela e ela repassa pra gente depois. Você tocou num assunto, higiene pessoal. Nossa. Poderia pensar numa estratégia, né? É regra dentro de um torneio? A higiene, sim. Porque um exemplo, eu posso usar a estratégia de não lavar o kimono um mês, velho. O cara agarrou, já quer O cara sortar. agarrou, ele vai bater. Não, regra? Isso é regra. Isso é regra. Ó, regra, o cara sim, fica tem que 3 seguir. dias, Chega lá, ele dá uma cheiradinha. Não vai. Não, pode entrar. Não tem como. Kimono, se o cara treinar, vamos supor, ele fez um treino hoje de manhã e ele não lavou o kimono foi à noite, já tá fedido, não tem como. Tá. É isso. Você manda ele embora? Manda embora. Se chegar Kimono- fedido, manda embora. regra. Porque senão fica desconfortável. Você chegou lá todo cheiroso, aí você vai treinar com um cara fedido, aí você fala, não. O cara sai do serviço, trabalhou o dia inteiro, kimono de uma semana. Não Lá, ele finaliza todo mundo. Só no cheiro. Pior que é. Não? Se for lutar num campeonato da federação, eles vão, né? Vai ver a cor do seu kimono, vai. Se tiver fedido, não luta. Se tiver com rasguinho no kimono, não luta. Na faixa, a mesma coisa. Bacana. Tem regras. E na academia também, né? Não pode ser diferente. Porque não é justo, né? Sim. E é uma preparação pra quem quer competir também. Isso. E tá ensinando você na vida, né, Isso, com cara? Não certeza. é só pra você ir fazer a modalidade esportiva. Sim. Você falou aqui desde o início que você mantém a educação, Isso. entendeu? O respeito com o idoso, entendeu? Com o mais fraco, com o que tem menos conhecimento, entendeu? A Isso. higiene. Então, assim, é uma empresa que ela forma o cidadão. Não Com simplesmente ela só coloca aí com uma pessoa para praticar um esporte e fala, ó, vai lá que seu valentão e briga com todo Isso, mundo. Então, assim, ele não monta pode, uma acho. pessoa, né? Um ser humano. Não, pessoa com essa mentalidade aí que briga com todo mundo, a gente nem quer na academia, sabe? Sim. A gente nem quer, eu não faço questão nenhuma de ter. E eu acho que existe até uma lei, né? Pra quem é lutador, quem treina em academia, se acha o valentão. Eu aprendi a técnica, tô 4 anos lá com ele lá. Se eu apanhar dele e descobrir que ele é alguma coisa, a penalidade pra ele é diferente. Isso, né? gravado. E eu falo até por mim, que eu pratiquei o esporte durante um tempo, a gente sabe pontos que eles são vital. Sim, Um simples tapa, 2 dedos, você pode matar uma pessoa. sim. Entendeu? Então, assim, a gente sabe onde usar a técnica certa. E no jiu-jitsu também. A gente Sim. tem algumas mobilizações que quebra membro, gente. Quebra braço. É isso, a maioria quebra delas, perna. A maioria Você delas, entendeu? causa dano, Então assim, Sim. muito agressivo. dano agressivo. Então assim, se você aprende uma modalidade, você sabe que a sua força naquele local pode romper um ligamento, pode romper um membro. Mas a gente pegando pro esporte, é exatamente o que você falou. A criança inserida, essa geração que tá vindo com
síndrome de ansiedade, Beleza. é, Elimina tudo isso aí. TDAH tá na alta. Tá na, virou, assim, moda agora. todo mundo tem, né? E aí, como se diz, depressão. Isso. Você não tá formando um lutador. O Não. cara vai... Pode ser que daqui 10 anos ele não nem seja um lutador, nunca ganhou um campeonato. Uhum. Mas ele se tornou um homem de bem. Com certeza. Se tornou respeita um as caráter, pessoas. ele criou ali uma disciplina. Isso é o mais importante, é isso. Entendeu? Então, tipo assim, eu vejo muito esportes que conseguem implantar isso. E até tem um rapaz lá que faz parte do projeto lá. Ele tem um projeto bem bacana também com criança, que é Anjo Herói. Obrigado. São bombeiros mirins. E já... Tá convidado a vir aqui. Tá convidado aqui, Kleber, vim aqui para falar um pouquinho Do seu sobre esse projeto. Ele pega crianças, faixa etárias, e o que ele coloca lá? Como inicia um incêndio em casa com a frigideira. Isso. São técnicas. Olha que importante. Então, né? são o quê? Disciplina Uhum. para criança, exatamente. Se tornar pessoas com um caráter melhor. Formar o cidadão. Formar né? o cidadão. Porque se ficar só no game, Só. vai Esquece. ganhar tudo. Ansiedade, depressão, TDAH, vai ficar tudo... É reaprender algo que nas gerações antigas a gente aprendia na marra. A gente não, Sim. vamos dar um Com pouquinho as pra trás brincadeiras, ainda. né? É, Com as brincadeiras, responsabilidades. sim. Tipo, história do meu pai que ia trabalhar com 10 anos, 12 Sim. anos. Sim. Então já crescia na responsabilidade. Hoje tá É o tudo contrário. desconstruído. Sim. Então a gente precisa construir de novo. Exatamente. Tá Então, construindo um legado. com Pra esporte, deixar um legado. Isso. Eu vejo muito essa formação das crianças de hoje, que tem a ver com o seu trabalho, com o seu que você veio aqui para nos apresentar. Eu comecei a trabalhar de engraxate com 13 anos. Hoje, se eu falar assim, meu filho vai começar a trabalhar com 13 anos, Não vai. você entendeu? Uhum. Então, assim, nada melhor do que, já que ele não vai trabalhar, que ele não vai entrar no mercado de trabalho, coloca ele para praticar o esporte. Isso. Porque daí ele vai ter todo o conhecimento, entendeu? Toda a formação pessoal humana de uma pessoa que tá ali no dia a dia ensinando ele higiene, respeitar os mais velhos, respeitar a força que ele tem, o conhecimento técnico que ele tem para não ser usado isso com as crianças, melhora até entendeu? as notas. E né, acontece, da cara. escola. Eu Acontece, vejo é mágico. próximo de mim isso, entendeu? Um moleque ou outro que é mais violento porque ele se acha melhor do que o outro. Isso. Então, como Entendeu? que você vê as gerações, que nem como você trabalha com 13 anos. Eu também acho que comecei por essa volta. A gente se sente incômodo de querer melhorar. Uhum. Nossos filhos não têm esse incômodo. Não, Então, assim, a gente na cabeça, a gente vai falar assim, eu vou deixar, não um império, mas eu vou deixar o que eu não tive pro meu filho. Ele gosta. Você já levou ele pra sua empresa? Ele se sente confortável lá? Quando meu pai me levava pra trabalhar com ele, eu odiava. Eu falei, olha, qual é o meu jeito, entendeu? Eu odiava. Mas por quê? Não foi numa forma construtiva. Então eu tô fazendo diferente hoje com a minha filha. Então eu levo ela, falo, não, você veio aqui, você trabalhou. Não trabalhei. Eu falei, você trabalhou. Você doou o seu tempo aqui comigo. Isso, o tempo Você é de- poderia estar brincando com seus Isso. amiguinhos na rua. Então eu tô te pagando. Uhum. Então eu dou um dinheirinho pra ela. Tá certo. Legal. É. Entendeu? Então, vou levar meu filho lá. Você tem que começar a plantar sementes na sua empresa com seus filhos. Pra colher Porque depois. se um dia for dele, ele vai vender tudo. Vai. Não é o sonho dele. não. Você tá achando que você tá fazendo o melhor pra ele. Mas não. Você tem que criar sementinhas pra ela enraizar pra ficar pra ele. É igual ele. O meu tempo vai ser 100%. Eu e minha esposa na academia. O filho dele tá com 3 anos. Uhum. Vai ter que ser inserido no processo. Você não Ele tem. já- Mas vai estar 10 inserido. anos, Sim. nossa, Só que imagina. se ele não, se o filho dele não vê como um negócio, só vê como um esporte, quando isso virar a chave, o filho dele pode falar, não é Isso. Não, pra eu, mim. eu concordo com você, Tem que ser Pierre. saudável. É Tem que que ser pra saudável, não gente- pode ter a pressão, né? Não. Tem que ser É que deixar ele Eu escolher. até falo com a minha esposa, para nós que somos empresários, entendeu? E aí a gente pode utilizar essa mecânica que você está falando e levar o filho para fazer parte do processo de trabalho. Sim. Até porque, assim, Aos poucos. Uhum. a gente tá com ele ali, em vez dele ficar em casa assistindo televisão, ele vai junto, Vai junto. correto? Ah, Agora, assim, para quem não é empreendedor, não tem essa facilidade. Uhum, não. Entendeu? Aí ele tem o filho dele, que vai ficar ocioso em casa, Sim. num tempo que ele está trabalhando, aí que entra a possibilidade de fazer Sim, uma formação. mas- Só que daí você vai perguntar pro nosso filho, você queria estar Isso. aqui ou lá em casa? Ele vai casa, falar, velho. em casa, como um homem que Sim, normal. sim. É. Entendeu? Pra ele tá sendo, a mente dele não tá sendo construtiva se a gente não trabalhar a psicologia.
Então a gente tem que pôr uma função Tem que forçar um pouquinho. pequenininha Tem que forçar. e recompensar ele por alguma coisa. Mas, ó, Não muito. Vou te falar uma coisa. Essa mentalidade que vocês têm de levar, que eu também tenho de levar o filho, né? Meu pai também me levava para fazer bastante coisa, minha mãe. Mas hoje o próprio pai não tá nem aí. Não. A maioria, eu falo por quer experiência saber, né? própria. A maioria não liga. A maioria prefere deixar o filho em casa e ele ir fazer as coisas dele do que ele, Não, às ué. vezes, levar o filho junto, Eu me que é o senti trabalho, incomodado. entendeu? Vamos carpir um E- terreno, sol Uhum. quente, 3 horas da tarde no sábado. Vou Meu soltar pai me pipa. levava. Meu Ô, pai levava. eu queria soltar pipa, jogar Isso. bolinha com meus amigos. Ué. Mas tinha Aí que... meu pai sabia cobrar. Uhum. Na época, vamos por hoje, R$50. Terreno gigante. Eu vou cortar e você vai rastelar. Eu não queria isso não, gente. E eu tava falando esses dias que esse pessoal que meu pai também carpia terreno. Sim. Acabou, não existe mais, né? Um cara Não. com uma enxada e lá carpia. E aí, às vezes eu já fui ajudar ele com a então, cajola, é isso mesmo sem mesmo. vontade. Eu falo assim, não existe mais, não tem. Você gostava? Quem gostar? Mas a gosto, vida, a vida é sobre isso. A gente nem vai fazer tudo que a gente já fez gosta. Não. melhor. Quem E- faz o que gosta é criança, né? A gente É. tem que fazer o que é preciso. Só que aí tem a necessidade. entra naquela assim, ó, o pai, quando ele não dá atenção pro filho, Uhum. ou ele fala assim, quero evitar a dor do meu filho, vou prender aqui na gaiola, Isso. se ele quiser o computador, se ele quiser o videogame, Tá se ele tudo na quiser... mão dele. Isso daí não parece pra ele, mas é um descuidado. Sim. Você não Aham. colocar o seu filho pro jogo pra testar, você não vai colocar uma pressão nele a vida inteira. Você vai fazer medicina, você vai pra faculdade sim, porque não é o sonho dele, mas você vai forçar até onde ele fala, pai, tô agora gostando disso aqui, ó. Vou fazer esse esporte, vou fazer isso daqui e tal. Falando sobre criança, que eu até tinha pensado aqui, não falei, tem os valentões, Tem. né? Da escola. Uhum. O que batia em todo mundo. Isso. E aí a gente entra numa coisa muito louca da mente, que é assim, ó. Os valentões que enfrentam todo mundo, quando eles são confrontados, choram igual criança. Chora. É igual quando você vê que a polícia vai lá, abordou um possível trombadinha, começou a chorar, desesperou porque ele foi confrontado. Quando a gente busca por autoconhecimento e quando a gente busca por desenvolvimento pessoal, a gente vai criando confiança. Isso através do esporte Vai criando e casca, tal. né? Agora, vamos lá. Se chega uma pessoa pra você hoje, nervosa, discutindo e tal, a sua paz é de autoconfiança. Uhum. Porque você sabe que um golpe ali, você finaliza Sim. a pessoa. Tem Então, controle da A situação. confiança, ela está nas pessoas que não precisam ficar falando dela. Isso. Sim. Entende? Que tipo, as crianças valentonas, elas precisam falar porque elas não são. Sim. E as pessoas que são, elas sentem mais seguras. E tudo isso é construído também pelo A jiu-jitsu, pelo luta, esporte. pelo nessa esporte. parte aí é um divisor de águas, né? Pra deixar você mais calmo. Sim. E você saber do poder que você tem. Porque se for sair, vamos dar um exemplo, você vai brigar com uma pessoa que nunca treinou nada na vida. E é sempre assim, o pessoal que nunca fez nada, o pessoal que nunca treinou, que nunca lutou, que nunca se testou, eles se acham mais valentão que todo mundo. Sim. E não compensa você entrar, né, num atrito com a pessoa, porque você sempre vai estar errado. Mesmo você estando certo, você sempre vai estar errado. Esse é o meu ponto Isso de acontece vista. em casa, né, Isso. com a minha mulher. Eu só. Isso aí não tem jeito, né? Aí eu vou falar uma coisa. Que a mulher, o apelido lá do pessoal que é casado é Jaque, né? Já que você não tá fazendo nada, vai fazer uma coisa, né, Jaque? Já tá fazendo nada, faz isso. Não pode vir ser deitado, né? Não tem jeito. Eu costumo falar para meus alunos, principalmente na defesa pessoal. Existem algumas coisas que não são inegociáveis, né? O cara atingiu sua honra também, não tem como você ficar quieto. Sim. Sim. O cara mexeu com a sua esposa, o cara mexeu com o seu filho. Aí o cara tá entrando numa outra área que não vai. Aí ele vai ter que aguentar as consequências. Sim. Mas hoje, se a pessoa me xingar, me ofender, pode ser o que for. Se ela não encostar a mão de mim, eu tenho a plena consciência que eu não vou fazer nada. A partir do momento que ela erguer a mão pra fazer alguma coisa, aí ela vai ter que aguentar as Entra a consequências. autodefesa já. Isso, É. entra a autodefesa. E eu falo, a família é a base de tudo. Então, não mexendo com a sua família, o resto tá tranquilo. Antes de eu ter alicerce com famílias, eu tinha bastante autodefesa, viu? Paguei. Mas você fazia autodefesa antes da pessoa te atacar, né? Não. Rapaz, paguei bastante cesta básica. É complicado. Olha que legal, né? Se não se controlar. É muito interessante Hoje porque... eu tô de boa, hoje eu sou da É, paz. da paz.
quando a gente vê a casca, de certa forma falando, né? Você nem imagina o potencial do que pode acontecer. Exemplo, a gente pode falar um pouco aqui de uma outra experiência de trabalho que você tem também, que trabalha na feira Isso. e Na com feira, pastel. lá é Agora, assim, ó, imagina você vai comer um pastel, veio com pouco queijo, você fica bravo e vai discutir com o cara do pastel. Você imaginou o B.O. que você vai estar Não, se aquilo lá enfrentando? pode ser até com barata dentro. Então, Não vou falar você que nada. vai comer pastel lá na feira com ele agora, É fique isso. esperto, mas já tá sabendo. Um golpe já finaliza o processo, entendeu? Eu de você já comprava, não um, comprar dois já. Compra vai lá dois. e compra bastante pastel. Não, porque lá você não sai com menos de um. Ele fala assim, ó, você vai comprar um só? Um só? um Você só, tem eu vou- certeza? Não, dá mais, você pode... Já leva Só uns pra dois. deixa desse seu também trabalho, né? E juntamente com esse que você tá praticando agora, que montou essa empresa e que, se Deus quiser, vai ser abençoada. Amém. E o pastel? Onde que entra isso daí? Te ajudou a ter um capital pra você investir no seu negócio? É assim, tudo separado, né? Tudo separado. A empresa, o pastel, foi a minha mãe que iniciou, mas hoje, né, já tem um tempo, é eu e ela que toma conta. A minha esposa também participa da empresa lá da Toca do Pastel, que a gente tem que trabalha nas feiras livres aí da cidade. Mas é separado, é um outro projeto. Outro projeto. O pastel eu falo assim que é o alicerce, né? É aquilo que é rentável, que a gente sobrevive dele. E hoje a nossa academia ela tá começando, tá iniciando. Então é um sonho, a academia é um sonho, é aquilo que eu sempre tive vontade de fazer, que é trabalhar com jiu-jitsu. Eu já trabalhava, mas trabalhava para os outros, né? Não era uma empresa minha e do meu amigo Marquinhos que está junto comigo também. Então a gente iniciou esse projeto e é um sonho e graças a Deus ele vem dando certo. A gente iniciou a academia com uma estimativa de ter 12 alunos. Deus foi tão bom que já triplicou esse número em um mês, que né? legal, cara. Então as coisas estão dando muito certo, porque eu falo assim, eu gosto de jiu-jitsu, ele também gosta de jiu-jitsu. Antes da gente pensar no dinheiro, a gente tem um amor pelo esporte. Sim. Então eu acho que é esse sentimento que tem que ser o primeiro, né? O dinheiro é só Primeiro consequência. servir, cara. Porque a gente muito vê, analisa muita pessoas são oportunistas, ela vê ali a chance de ganhar um dinheiro, mas não é a realidade dela, não é o que ela vive, né, Não. por inteiro. Então ela só vê o dinheiro. O dinheiro ele e faz acaba parte do quebrando. processo. Isso, faz parte do processo. Eu vejo que você é uma pessoa de mente aberta, Uhum. pessoa nova. Você deve ser muito bom tecnicamente, senão você não estaria levando o legado de Carlos Gracie. Exato. E queria saber um pouquinho como que você tá nas redes sociais. Existe onde a pessoa te encontra, no Instagram, no Facebook, vocês estão antenados com os cortes, Facebook, o Instagram, a parte do YouTube mesmo, falando um pouquinho do projeto. Onde que a pessoa te encontra? No mercado digital, né? como Isso. um todo. No mundo digital hoje é através do Instagram, né? O Toshiba BJJ. O pessoal que tá me assistindo aí, dá uma moral lá, segue a gente lá, acompanha o nosso trabalho. Toshiba Só o quê? letra. Só Toshiba letra. BJJ. BJJ. A gente E fala você falou BJJ. em inglês? BJJ. Ah, Modernizou o negócio. Focado, É, hein? Tá vendo? Já deu aquela... Ah, o toque japonês. Agora, o legal, pessoal, que ele não tem Toshiba no nome. Eu fiquei impressionado, velho. Eu acho que todo esporte acho que tem um batismo, alguma coisa assim, um apelido que pega. É isso. No jiu-jitsu, o cara começou lá, o João, o Carlos. Ele fez alguma coisa no tatame lá, ele já ganhou apelido. Entendeu? Sabe como que é o assim, dele? Toninho quebra-osso. Esse Everton é engraçadinho, né, gente? O Toshiba tá doido pra rolar aqui no tapete. Mas eu vou tirar essa mesa aqui, do vai. céu. Depois a gente vai fazer um confere lá. Vamos Não, tudo que eles estão falando é tudo mentira. tudo mentira. Não acredito em nada. São tudo meu amigo, mas deu pra perceber a amizade, né? Amizade. Deu pra você perceber o nível, Amizade né? verdadeira. Essa é a amizade Meu verdadeira. Deus do céu. Vamos ficar só no pastel. Tô ficando pastel e no dia. Vamos comer um pastelzinho lá na feira, que é melhor. No Instagram, Toshiba BJJ. E o Instagram da academia é Jiu-Jitsu Araras. E no Facebook também é Toshiba e Jiu-Jitsu Araras. São as redes sociais que a gente está trabalhando hoje. E fora também de trabalhar pelo WhatsApp, né? É importante pegar contato e tal, Sim. mandar uma mensagem pra pessoa. Mas vocês ficam antenados, né? No mundo digital. Sim, tipo, tem que grava ficar. vídeo. Isso, grava Reels, vídeo, a gente tal. faz vídeo.
No aplicativo que a gente tem da academia, todas as posições que é trabalhada nos treinos a gente grava e coloca no aplicativo, aí o aluno consegue entrar. Eu quero ver a posição da semana passada, segunda-feira passada, que o Toshiba trabalhou, que o Marquinhos trabalhou. Ele vai lá, consegue ver o vídeo. Nossa, da E hora. fica tudo no arquivo. Isso aplicativo é só quando ele é aluno. Só quando ele é aluno. Isso. Aí Isso agora é- a gente vai fazer um canal no YouTube também, minha esposa tá por trás disso daí. E vai começar a colocar os vídeos no YouTube também. Né? E começar a trabalhar cada vez mais a marca. Uhum. Né? A gente pretende lançar alguns cursos também sobre o É isso que eu ia jiu-jitsu. perguntar, porque ou vai pro lado dos cursos, pra pessoa aprender, mas pra praticar, jiu-jitsu não tem como lutar sozinho, Não, né? tem que Não. Então, estar presente. Não tem como fazer, tipo, um home office de Não, jiu-jitsu. não tem. Não dá pra tipo. aprender no aplicativo tem- e Não brincar dá, com a essa mulher? mentoria. Não dá. Não, mas só se morar com a sogra, né? Já dá um mata-leão na mulher? Não, não Mata-leão pode. é Flor. facinho, viu lá na sogra. internet, apertou, ó, só toma cuidado, né? O cara vê seu vídeo e vai querer fazer em Isso, casa. é. Então, isso aí da lei da Maria da Penha. Tem Não que faz ir lá, isso, vai não, lá não na é problema. academia lá, vai lá praticar. Vai aprender no a ambiente, técnica correta. Isso, no ambiente ali Cara, é certo super pra praticar. importante o esporte, eu acho que na vida das crianças que eu tô falando, porque a formação de caráter é aquele cara que sempre foi o frango, Uhum. nunca teve coragem de nada, nunca teve disciplina, e aí quando ele tem oportunidade, ele maltrata filho e esposa. Isso. Esses são Esse os é o piores. perfil do covarde, né? Esse é o Exatamente. covarde. Sabe E o... se ele tivesse inserido em qualquer outro esporte de arte marcial, Contato. eu acredito que ele não ia ter Não, esse não comportamento. vai ser assim. A percepção Não é vai diferente, ser- né? é. A percepção. Uma coisa que eu vejo que acontece muito hoje com essa formação de jovens que está acontecendo no mercado de trabalho hoje, a gente tá falando na via empreendedora, eles não estão dispostos a essas condições que está acontecendo com o mercado. Cobrança, Uhum. entendeu? E desafio. Desafio. Eles não estão. Não tá. Não Desafio ninguém quer passar. Quando você desafia, ele recua. Recua. Você entendeu? E quando você cobra, ele também recua. Agora, se você tá fazendo uma arte marcial, é o oposto disso. Você tá vivendo sendo cobrado, entendeu? E ele te ensina essa cobrança que você supera, correto? Correto. Pode falar muito melhor a respeito Eu falo disso. porque, assim, vou dar um exemplo. Eu iniciei no jiu-jitsu. O meu foco hoje é perder peso, Sim. aprender uma arte marcial. Só que aí o cara bebe, às vezes o cara fuma, né? Muitos casos acontecem na academia. O cara começou a treinar, ele começou a gostar de jiu-jitsu. Ele comia mal, aí ele vê que no treino ele já não rende tanto igual os parceiros que estão lá, que se alimenta bem, que não fuma, que não bebe. Uhum. Aí o cara tá ali naquele ambiente, ele já para de beber, ele já não bebe tanto. Poder do ambiente, Isso, ele É. para de fumar porque ele quer, a gente fala o rola, né, a luta lá, Sim. ele quer ter um desempenho maior. Então, se ele fumar e beber, ele enche a cara no sábado e no domingo. Na segunda-feira ele vai treinar, o pessoal descasca Toma ele lá no sova. treino, amassa ele fala, pô, vou ter que parar de beber, vou ter que parar de fumar, porque vou chegar aqui, eu vou apanhar, vou virar um saco de pancada. Aí o cara vai nessa, a hora que ele vê, ele tá com outro hábito, Sim. né? Porque daí ele tem Caraca. ambientes. Isso, tem um ambiente, tá no ambiente certo. E ele vai desenvolvendo cada vez mais. Aí ele pode partir pro lado competitivo, que é assim, eu vou me testar. E eu sempre falo, eu era uma pessoa muito tímida antes de começar a treinar jiu-jitsu. Pra estar no podcast aqui há 16 anos atrás, eu nem Nem eu imaginava. ia embora. Depois que eu comecei a treinar, e o meu professor na época, o Evandro Japão, que me deu a oportunidade de dar aula na academia dele, como faixa roxa, e chega várias pessoas, você tem que conversar com a pessoa, né? Uhum. Até o meu português melhorou, porque antes falava assim, hoje eu ainda considero que eu falo bastante bem errado, mas antigamente era bem pior, não tinha nem comparação. Então o jiu-jitsu me ajudou a ter poder conversar, olhar no olho de todo mundo, não ter o medo, conversar e poder argumentar. E Sim. poder dar aquele passo além, não ficar só lá no bastidor, porque eu era uma pessoa que gostava de lutar e competir. Você era Essa- boa, mas no empreendedorismo Isso, não basta ser bom. Não basta ser Se bom. você não souber vender seu produto, Porque ter comunicação, isso. lidar com pessoas, Não vai pra não frente. vai E a, vender. e a parte do atleta é durante encarar o pouco desafio, tempo, né? né? Cara, Encarar o desafio. Você pode ser atleta durante pouco tempo. E Sim. depois que você parou de ser atleta, o que E você vai aí? ser? Se aquele cara É, carrancudo, não fala com ninguém, Isso. tímido, não vai vender. Não vai prosperar, né? E não adianta colocar culpa em ninguém. Então, o jiu-jitsu me deu isso. Ó, eu preciso melhorar nessa parte, eu vou competir para me desafiar. E eu falo que a competição, igual eu falei, é um divisor de águas.
Se você for numa competição, pode ser qualquer competição, por isso que é importante uma criança participar. Um cara que nunca participou, pô, tem 40 anos de idade, nunca participei de uma competição, participa para você ver aquele frio que você vai ter, a disposição que você vai ter antes do campeonato, de treinar certo, de se alimentar, para chegar lá no dia e dar o seu melhor. Sempre vai ter frio na barriga? Sempre vai ter. O Sempre frio vai na ter. barriga sempre vai existir. Eu, assim, sempre competi, faz 16 anos eu sempre vou em campeonato. E sempre tem aquele negócio, né? O frio na barriga no dia antes da competição. Você já se inscreveu, você já começa a pensar diferente. Você tenta melhorar o máximo possível. Você já quer, não falta mais da academia, já quer fazer uma preparação física, já quer comer diferente, já quer ir atrás de uma nutricionista para fechar as lacunas que você tem no seu físico, para você chegar lá e conseguir no dia desempenhar o melhor seu. E preparar a Só- mente. Isso, só que aqui, ó, a mente. Eu costumo dizer que 90% é a mente, os 10% é a parte física. A pessoa que chega lá e tá preparada mentalmente, ela pode ganhar do cara que tá preparado fisicamente. Caramba, olha. Ganha. Isso é Já top, vi cara. isso já. E a pessoa que tem aquele poder de acreditar. Ela, antes de lutar, ela já viu que ela é campeão. Não importa quem vai estar lá, eu acredito em mim. Eu E o acredito em contrário mim. também é verdadeiro. E o Se entrou contrário também. derrotado. Entrou derrotado. Jiu-jitsu a gente fala assim, você vai lá lutar no campeonato, aí você vê o cara com cara de bravo, assim, aí você fala, nossa, esse cara aí deve ser bom. Aí você vê um cara lá, veio de óculos, assim, ó. Você já fala, tô Tira o ferrado. óculos, coloca o óculos lá, o cara tá tranquilo. A gente que já treina fala, não, aquele cara ali aquele cara ali é bom. Porque ele tá controlado. Aí você vê o cara que começa a andar, pular, não sei o quê. Fala assim, pô, esse cara aí já tá um pouco nervoso. O outro que tá concentrado ali, aí esse cara que tá quieto, aí É esse só que você gastar tem que fazer. gasolina do Isso, nervoso. gastando a gasolina antes. Aí a hora que entra lá, parece um caminhão sem freio. O cara gasta tudo que tem, o outro só vai administrando. Gastou, o outro começa a aplicar a técnica dele. Legal, eu tenho uma curiosidade. Olha lá. Olha o outro que Tá vai preparado? querer Vamos testar. lá, vamos lá. Seguinte, ainda bem que eu tô desse lado aqui. Quando eu tava comentando antes da gente começar, que quando a gente vai correr, participar de competição de corrida, a gente já consegue ver mais ou menos, mapear o cara que vai ter um bom desempenho, né? Que é o canela, joelho e canela. Sim. No jiu-jitsu, vocês conseguem também olhar pela orelha dos caras e falar assim, ó, esse aí tá com a orelha calejada. Ah, eu vou te falar uma coisa. A orelha não é parâmetro, sabe? O cara tem que nem assim, eu tenho a minha orelha direita um pouco deformada. Aí você vai no campeonato, o cara tá com aquelas duas orelhas couve-flor, assim, tudo estourada. Nem consegue colocar o fone de ouvido pra escutar direito. Né? Isso aí não é parâmetro. Assim, Não é parâmetro. Não é. O que acontece? Às vezes, pode acontecer duas coisas. A pessoa tem a cartilagem da orelha um pouco mais dura. E no treinamento, ela começa a treinar todo dia, o contato com o kimono, com as quedas, com os golpes encaixados. Essa cartilagem ela vai quebrando e vai formando coágulo dentro. Aí você vai drenando com a seringa e ela não vai voltando mais ao normal. Isso é normal de acontecer tanto no judô, né? Como no jiu-jitsu ou nos outros esportes de luta Que tem o agarrada que a gente contato. fala que é o grappling. E atrapalha meu acontecer. procedimento. Nada, porque aí ele faz modelação. Aí não vai dar. Não então. pode. Vai ter que deixar pra lá isso aí pra Não poder vai ser seu treinar. público, tá? Não é. Então Não, você tem um olha aqui. assim a orelha, quem é leigo assim, o pessoal fala, nossa, esse cara aí que nunca treinou nesse cara aí deve ser bom pra caramba, né? E principalmente se você vê o cara forte. Não, O cara tá não forte, cuida. pá, a orelha aqui. Aí você fala, nossa, esse cara que é bom. Aí você vai lá na academia treinar, o moleque lá de 65 quilos vai dar um pau no cara. Vai dar um pau no cara que você vai falar assim, pô, mas como que isso acontece? Porque quem não entende já fala assim, pô, o cara tem 90 quilos, forte, orelha estourada. Ô, esse Não cara tem a deve ser técnica. bom. Não, porque eu tenho, tipo Entendeu? assim, conversando que nem o Toninho. O Toninho fala pra mim assim, eu luto jiu-jitsu. Primeira coisa que eu faço é assim, ó. Não tá lutando, Não, É, não. porque quem mas- luta pra mim tem. Se você pegar assim nos primórdios, né? Existem as duas coisas. Também aí tem aquele cara que é forte e o cara é dedicado. Aí você não segura o cara. Aí parece aquele Mercedão 1113, vem com tudo pra cima de você, não vai ter o que você fazer. Mas o jiu-jitsu, lembra do primeiro UFC que teve? Que os Gracie, não sei se vocês acompanharam, o Gracie lutou Royce e Gracie. 70 quilos. Ganhou. Era um duelo, tipo assim, luta contra luta. Muay Thai, vinha um cara de 100 quilos, vinha um cara de 140 quilos. O Royce ganhou de todo mundo usando jiu-jitsu. Naquela Só com época, acho que mobilização. 1980 ou na década de 70. E lá que foi que o jiu-jitsu falou assim, pô,
que esporte é esse, ganhando os caras mais pesados. Então a essência do jiu-jitsu é essa. Não Tanto é o tamanho, Não é o é tamanho, a técnica. é a técnica. Tanto que assim, você vai se inscrever no campeonato de jiu-jitsu, eu peso 85 quilos, eu me inscrevo até na categoria até 88, que o kimono vai dar um pouco mais de peso. Tem a categoria do peso e tem a categoria absoluto, que qualquer um pode se inscrever. Aí você vai lá lutar o absoluto, lá você pode pegar um cara de 120 quilos e pegar um cara de 70. Então, eu acho que é o único esporte que acontece isso. Uhum. Que tem essa categoria, o absoluto, que junta todo mundo e de todos os pesos. E acontece do mais fraquinho ganhar do mais fortão. E isso é bem comum, o mais fraco Fisicamente ganhar do falando, mais né? forte. É. Fisicamente, mas fisicamente. tecnicamente... Eu tinha um Sempre. amigo na faculdade que ele era, baixinho assim, magrelinho. Achava que ele corria. Canela. Canela. Cara, o cara era monstro no jiu-jitsu. É. Ele mancando. Ele falou, vai ter o campeonato interno. E eu olhava pra ele igual você falou, eu vou olhar. Eu falei assim, cara, se esse rapaz, Nada é real, né? se esse rapaz invocar comigo, Judiação. é a judiação dele, É o né? pincher Pelo com o contrário. Exatamente. Aí eu fui ver ele. Ele falou, cara, torci o joelho. Meu joelho é estourado por causa da luta. Isso, esse é comum também. Aí ele falou assim, aí ele tava mancando. Foi jogar bola, soltou o joelho. Eu falei, mas você vai... Não, é coisinha interna do interclube da faculdade. Pô, mancando. Ele ganhou de gente forte, gigante. Exatamente. Isso, Ele ganhou todo mundo. O Gracie mesmo, ele tem uma postura magra, ele é um cara Isso, magro. são Se todos você olhar pra magros, ele, assim. você não dá 10 real. O Hélio Gracie era bem franzino, assim. Sim. E ele já chegou a fazer super luta na época dele, né? Contra pessoas mais pesadas, de 100 quilos, 3 horas de luta. E a luta tem que parar, porque os caras não vai acabar essa luta aí 3 horas, ele aguentando a pressão do cara. Mas não tem limite de tempo? Quando assim, antigamente os Gracie gostavam muito do desafio. Ele desafiava o cara de outra arte Modalidade. marcial, ia lá, acabava a luta quando finalizava. Se não finalizar, não acabava a luta. Entendeu? Entendi. Aí, por isso que o jiu-jitsu foi difundiu, ganhou bastante mídia, foi por causa dos desafios. Eles iam nas academias de karatê e desafiavam o cara. Quem que é o professor? Vamos fazer um desafio. O meu aluno contra o seu aluno, sabe? E o MMA foi a fusão de todas, né? De todas. Quem não gostava da luta de chão teve que aprender. Isso. E quem era de chão precisou aprender A trocação. trocação. de golpe. Né? E... O cara não entra pra lutar hoje. Não entra pra Eu lutar o fui de MMA luta, sem luta. saber uma luta agarrada. É. E na parte do chão, no solo, é o jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Né? Isso. Não tem. Ô, Toshiba, o que você achou, cara, desse bate-papo aqui? Eu achei muito gostoso. Passou rápido. Passou rápido, já passou, já nem sei quanto tempo passou. Tá indo pra 4 horas já. Né? Só sei que o nosso triatleta que vai começar a fazer jiu-jitsu. Vamos começar a fazer Leva ele lá vocês. pra Pra entortar apanhar, as né? Ele ia orelhas falar, leva lá pra apanhar. Você ia falar, cara. dele. Leva lá pra dar uma entortadinha nas Vamos orelhas. lá e já manda uma mensagem, ou dá uma pressão nele. Não, eu mando pra você ficar cegado. Depois você passa o WhatsApp pra mim. Tá indo hoje? Tá aí. Não, mas amassada, né? ele falou um lance muito legal da competição, que a gente, cara, tanto empreendedor quanto quem tá CLT, ou quem, não sei, o momento que tá na vida. Às vezes a gente precisa apenas de uma decisão. Uhum. Porque pronto, a gente Nunca nunca vai vai estar. Não. Que nem você falou assim, eu faço a inscrição, aí depois eu vou ver o que eu preciso fazer, minha programação, do que eu preciso comer, do que eu preciso... Cara, ontem eu passei por isso, eu nunca fiz um triatlon, pelo que o Pierre tá falando aqui, e nunca imaginei também que eu pudesse fazer, que eu só via na televisão e tal. E eu comecei a me dedicar, a treinar. Só que eu ainda tenho algumas dúvidas de bicicleta, de natação, mas eu precisava tomar uma decisão. E aí ontem eu fiz uma inscrição, cara. Eu vou dia 13 de abril. Isso aí, ó, mãe. Orgulho Vai. de mim, ó. Tá vendo? Seu filho Vai, que não porque queria fazer nada na vida. É, E aí a gente já fica com essa já fica na adrenalina. preocupação pra Isso. desenrolar. Então, às vezes, o empresário, ou a pessoa que não é empresária ainda, ela precisa do perfeccionismo. Precisa do espaço, precisa de tal, precisa de tal, tal, tal. E o principal não tem, que Isso. é a decisão. Então, primeiro coloca o pé, E depois que Deus coloca o chão. isso. E eu falo assim, o ano passado foi uma mudança de chave muito grande. Falando em mudança de decisão, de ter insegurança. O meu filho Caleb, a gente passou por um momento muito difícil.
né? Que ele ficou 30 dias internado lá em Ribeirão Preto, ele ficou 18 dias na UTI, Poxa vida. a gente ficou lá em Ribeirão Preto. E nesse processo, igual você está falando que primeiro a gente faz e Deus ajuda, eu fui pensando muito sobre a vida. Porque às vezes a gente tá numa rotina muito maçante, a gente não dá valor de acordar, de ter as oportunidades, mesmo que às vezes não tenha a oportunidade certa no momento certo e ficar esperando. Foi nesse período que eu fiquei lá 30 dias que eu pude parar, assim, parei forçado, não treinei, acho que foi o primeiro mês que eu parei de treinar nesse tempo que eu tava, né, do tempo que eu treino, que eu fiquei parado. E eu ficava pensando muito, pô, quando que vai ser o momento de eu iniciar o meu negócio, de fazer o que eu tenho vontade? E essa foi a mudança de chave. Tipo assim, nada mais é importante do que você ter a sua família bem, ter o seu filho bem. As outras coisas, mesmo que você deu errado, mas pelo menos você tentou. Vai chegar no fim da sua vida, você vai falar assim, não, pelo menos o que eu tive vontade de fazer, que foi algo verdadeiro que eu senti dentro do meu coração, eu fui lá Nossa, e que consegui forte. realizar, Sim. né? Para não ter esse sentimento lá na frente. Então, o ano passado foi uma mudança de decisão na minha vida e, assim, nada mais me abala ao ponto de fazer eu travar ou perder uma oportunidade. Sim. Porque nada mais é importante que a saúde. Então, se tem saúde, mesmo se você não estiver preparado, vai, porque experiência você vai ganhar. Sim. Pode ser uma experiência ruim ou pode ser uma experiência boa. Mas sempre vai ser um vai ser aprendizado. um aprendizado. Que você erre quantas vezes precisar. Nossa, cara, que falamos, forte isso. falamos ontem sobre isso lá, né? Uhum. E eu acho que todo mundo que tá mais ou menos no caminho certo, ele leva os pilares, Uhum. né? Família, espiritual, ser grato. Grato. E depois vem a consequência do empresarial. Uhum. Empresarial, você tá no processo. E aí a gente fala, né? Voltando naquela linha de raciocínio que você falou, vamos levar o filho, porque o pai quer que leve o filho. Às vezes o filho vai, Vai. como nossos pais levavam a gente lá atrás. Então a gente tinha uma disciplina diferente. Mas às vezes hoje o filho vai porque ele é obrigado. E muitas vezes hoje o filho vai, e que eu vou falar é real, para você, pai que leva o seu filho, às vezes o seu filho não tá indo porque ele quer, mas ele só tá indo para ter um tempo com você. Isso. Que você não tem tempo para não ficar tem com ele. Pesado. Então ele vai pra, tipo assim, é o momento que eu fico com meu pai, é o momento que eu fico com a minha mãe. Uhum. Então, isso é você tentar plantar uma sementinha, fazer uma mudança para que você consiga colocar os pilares no lugar Isso. do empreendedorismo. Se tiver alinhado os três, meu irmão, a consequência vai ser prosperidade. Isso assim, eu acredito bastante em Deus, né? Eu leio bastante a Bíblia e a Bíblia, né? A Bíblia por si só já é um livro que traz muita Sim. instrução para a vida nossa. Sim. Então, você ensinar a criança a andar no caminho certo, mesmo que ela lá na frente, ela escolheu um caminho errado, ela sempre vai ter no coração dela, pô, eu sei que eu tô errado. Foi plantado. Isso foi plantado e ela vai voltar pro caminho certo. Vai. Então é isso que eu tento fazer com meu filho, o que a minha mãe fez comigo, o que o meu pai fez comigo, e dá certo, não tem como dar errado. Às vezes a gente bate a cabeça, mas a gente sabe, né, o caminho que a gente tem que seguir, é por onde a gente tem que andar. Levanta, sacode a poeira levanta, sacode a e poeira e volta vai pra pra frente. frente. É. É assim, né, Toninho? Toninho é um empresário ser. aqui na cidade, gigante, que o cara da mente aberta, que eu sempre falo. E hoje ele tá colhendo bastante coisa de trabalhos plantados, né, cara? E é justamente o que a gente tá falando aqui. Não tem que imaginar que a estrada tem que estar pronta, cara. Não. Porque não vai estar. Não. Eu tô vivendo um cenário agora na minha empresa, graças a Deus, entendeu? Eu tenho um laboratório que fornece produtos para algumas óticas, Araras e região, e eu peguei agora recentemente uma rede de loja de 8 lojas. Olha que benção. Então no dia tinha 20, no dia tinha 22, no outro dia tinha 30. Nossa. E aí? Se vira, mano. Vai pra cima. Você não Vai pediu? Então, se Exatamente. vira e vai pra cima. Você entendeu? Você se permitiu. E assim, recentemente, cara, até antes de ontem aconteceu um cenário, eu não vou falar com detalhes, mas assim, que exigiu muito, tanto da minha equipe quanto de mim. E aí, cara, quando chegou a dificuldade, eu fui pra cima, fiz as coisas acontecer, Tá bom. entendeu? Fiquei até mais tarde na empresa, fazendo o resultado. Chegou no outro dia, tava tudo pronto. Então, assim, pra você que é empresário, que tá do outro lado, a dificuldade vai acontecer, e várias. Pra ele que tá começando agora, pra você que tá aí no dia a dia, pra você que é mais velho, mais novo, como empreendedor. O ponto principal, teve a dificuldade? Vai pra cima, cai pra dentro.
Se vai dar certo, se vai dar errado, você tá no processo. Tem um amigo meu que já falou aqui, independente de você dar certo ou errado, viva o momento. Então, vai pra cima. Aproveita a caminhada, é isso aí. Aproveita a caminhada. Eu queria falar uma coisa importante Bora. para você que está nos assistindo. Muitas vezes você compra uma embalagem, né? Escola de arte marcial tem muitas aqui na cidade. Como uma escola. Quando você vai colocar, a pergunta é, quando você vai colocar seu filho numa escola, seja ela particular ou pública, o que você procura saber para você inserir seu filho? Quem são as companhias? Não é nem a mensalidade que é o que importa, e sim quem são os professores. E você está tendo uma oportunidade gigante de conhecer essa pessoa que é do bem e formação de caráter. Conhecemos a história dele, da onde ele veio, os princípios, o legado. Então, você que procura levar o seu filho para ter uma disciplina melhor, para tirar a ansiedade, alguma síndrome, alto desempenho em casa e formar uma pessoa de bem, você está tendo a oportunidade, volta todo esse podcast, assiste, conhece quem é essa pessoa, o João Paulo, e aí com certeza você não vai pensar duas vezes antes de inscrever o seu filho na escola dele. Por quê? Não estamos falando de escola, e sim de princípios, de legado. Então eu tenho certeza que seria uma primeira opção, se eu fosse matricular a minha filha, seria na escola dele. Boa. Eu agradeço. Obrigado. Formação de Agradeço as pessoa, né? palavras. É o que você trouxe Porque na pra verdade gente. é assim, né? Sim. Vamos supor, você vai procurar qualquer outro profissional. Isso. Você tá comprando o quê? Uma embalagem? Ah, porque todo mundo vai? Ah, lá tá bombando. Não. Quem que vai ensinar meu filho? Uhum, Entendeu? Aí a gente tem nossos filhos na escola. uhum, Qual é os princípios da escola? uhum. Ah, pra mim o meu filho tá matriculado no Conecta por isso, por isso e por isso. Quando quebrarem esses conceitos, eu tiro. Tá certo. Vai pra uma Entendeu? outra aqui, eu sei. Exatamente, E é entendeu? assim que tem que ser, né? É. assim que tem Tem que toda ser. uma cultura pra ser Isso. seguida. Exatamente. E assim, galera, o tempo passa rápido aqui. A gente já tá caminhando pro final do episódio. Quero deixar já meus agradecimentos. Só que antes disso, hoje eu vou fazer a pergunta. que Boa. Não sei se você tá preparado. É, É a pergunta de milhões. é aquela. É a pergunta- Sabe, igual- o é a Mata-Leão? pergunta- é a O Mata-Leão pergunta chegou do agora. Mata-Leão. como que chamava aquele programa lá da cultura? Aquele senhorzinho lá de óculos, que ele faz a pergunta no final, o que é a vida? Aí você tem que- Quase Roda isso. Viva. É uma vida. Quase isso. É, Mas é assim, ó, é praticamente parecido. é isso. Toshiba, se você pudesse agora, nesse momento, deixar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas, que é a população mundial, vai ser passado em tempo real, todas as pessoas estão tendo acesso nesse momento, uma mensagem de impacto curta, qual você deixaria? É uma pergunta bem complicada, né? Mas assim, eu acho que eu vou dar uma resposta, talvez ela não seja tão curta como você está esperando, Fica à mas vontade. eu acredito assim, depois do processo que eu passei o ano passado com meu filho, que ele ficou na UTI, ele precisou de ajuda de muita gente fez doação de sangue para ele, e muita gente ajudou, muita pessoa que eu nem conheço, que eu nunca vi na vida, e às vezes eu passo aqui na cidade e às vezes eu não conheço a pessoa. Eu queria que você que tá vendo aí, que foi lá doar sangue pro Caleb, porque foi 200 pessoas fazer a doação de sangue para ele, e ajudou o banco de sangue. Antes de eu responder essa pergunta, eu queria que as pessoas que estivessem assistindo, que me conhecem, que foi lá doar sem me conhecer, que se identifique comigo na rua, porque às vezes eu não vou saber quem é, né? E já aconteceu várias vezes, aí parece que a gente tá sendo assim, não tá sendo grato, mas é que eu não conheço. Mas eu queria agradecer, ter a oportunidade de agradecer todo mundo que me ajudou, todo mundo que mandou uma mensagem para mim naquele momento difícil, para minha esposa. E assim, se eu pudesse deixar uma mensagem hoje, seria ajudar o próximo, sabe? Qualquer pessoa que esteja passando uma dificuldade, estende a mão para ela. Não importa quem seja a pessoa, se você tá brigado, se tá brigado com seu pai, com a sua mãe, com alguém da sua família. Rever isso, volta, conversa, porque o tempo passa rápido. E muitas das vezes não dá tempo da gente voltar, né? A pessoa pode ficar doente, pode acontecer uma tragédia na vida, e às vezes a gente pode ter um arrependimento. Então eu falo o seguinte, que a maior dor é a dor do arrependimento. Hoje eu faço, depois
do que aconteceu em dezembro, eu tento fazer tudo que tá ao meu alcance, falar que eu amo a minha esposa, meu filho, a minha mãe, o meu pai, poder atender a minha mãe sempre que ela ligar, o meu pai, porque um dia todo mundo vai embora. Sim. E quando chegar esse momento, a gente poder falar assim, pô, a minha parte eu fiz, tudo que eu podia ter dado eu dei, eu nunca neguei ajuda pra ninguém, eu fiz tudo que tava no meu alcance. Então, se eu pudesse deixar aí um recado, seria ajudar o próximo. Ser uma pessoa de bem e ajudar o próximo. Não olhar a quem, né? Fazer igual Jesus sempre falou. Sim. Estender a mão. E o que a pessoa vai fazer com a ajuda, depois aí é com ela. Mas Sim. seria isso. Boa. Exato, cara. Parabéns. Obrigado. É isso aí, galera. Fiquei até sem palavras aqui. Ô, Dão, desliga o ar, cara. Tá ressecando meu olho, cara. Eu também. Turma, quero deixar agora meus agradecimentos ao Toninho, ao Pierre, Toshiba. Obrigado, Eu irmão. que agradeço a por você estar oportunidade. aqui. Foi muito, muito enriquecedor, cara. Eu Tanto agradeço pra a mim, oportunidade. pra galera que tá em casa. Obrigado, meus amigos que estão aqui mais uma vez. Obrigado, Toshiba. Foi uma conversa muito legal conhecer você. É um prazer enorme, tá? E que você tenha aí muito sucesso nessa trajetória, muita prosperidade, né? Que você vai deixar legados, como você também teve esse legado de Carlos Gracie. Você vai deixar o seu legado plantado no coração desses adolescentes que você tá cuidando. Obrigado, agradeço. Obrigado pela entrevista. Você deixou uma mensagem no final agora que foi emocionante. Quando a gente fala de família, né? Isso fica muito mais próximo, né? E se você teve uma ideia, uma dificuldade com a sua família, com o seu filho, e dessa sua dificuldade surgiu um projeto, cara, tá abençoado por Deus. Uhum. Entendeu? Então, cara, você vai levar muita experiência positiva para muitas pessoas e vai fazer isso ser um lado afetivo. Porque tem muita emoção nisso, então E isso é um, tá abençoado. isso é um problema de muitos empresários. Sim. Que ontem eu falei sobre ponto cego, né? Uhum. Na palestra. Por que você não acha soluções e oportunidades? Porque você só tá trabalhando, você não para. Você só tá vendo problema. Tipo assim, ele, claro, foi na dor, Foi na dor. mas só que foi o momento que ele conseguiu parar a mente. Sim. Respirar e falar, nossa, eu preciso fazer Tomar isso. decisão. Eu tenho aquele sonho lá atrás. Uhum. Então eu vou tomar essa decisão. Foi aí que ele parou. Porque qual é o problema do empresário? Ele fica no automático, ele não consegue parar. Entendeu? Ele, na dor, ele conseguiu ter uma oportunidade e ele startou o sonho que ele tinha. Entendeu? Às vezes você precisa fazer o quê? Só parar. E respirar. Exatamente. Né? Muito bom. Seus agradecimentos finais, parceiro. Primeiramente, eu queria agradecer vocês aí pelo convite. O Everton me convidou. Muito obrigado. Foi o meu primeiro podcast, espero De participar muitos. de outros, né? Agradeço aí essa quinta-feira, iniciando de uma maneira totalmente diferente que eu tô acostumado. Mas eu agradeço também, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, assim, a Deus, né? Jesus por dar a vida pra gente e poder fazer que a gente esteja aqui reunido. Uhum. E gostaria de agradecer a minha esposa, que sempre me apoiou, sempre me apoia em tudo que eu faço. E os meus pais, né? Que foi a base de tudo, assim, pra mim ser o ser humano que eu sou hoje. Foi eles que me deram essa direção, mesmo sem estudo, mesmo sendo pessoas humildes, mas sempre colocaram no meu coração aquilo, né? Falou, tem que cumprir, seja honesto, acima de tudo, não importa a circunstância, e caminhar na honestidade. Eu falo que tem que caminhar na honestidade. Em todos os lugares que eu saio, tento deixar a porta aberta. E aqui não vai ser diferente, agradeço a oportunidade. E, assim, indicaria pra alguém, pro empresário que tá tímido, às vezes tá, não sei como vai ser e tal. Manda um recado pra essa galera aí. Toshiba. Pessoal, vocês estão tímidos aí, vem. E aqui vocês perdem a timidez, não tem o que fazer. Ou você vai travar e vai embora, vai falar, esquece podcast, mas eu acompanho muito o Joel J lá, que faz o podcast, e inclusive ele falou, se for fazer a primeira vez uma coisa, vai que você já sabe que não vai ser bom, mas vai mesmo assim, porque na segunda vai ser melhor. Sim. Então se você não vai na primeira, não vai ter a segunda. E você nunca vai acostumar com o sentimento e nunca vai acostumar com aquele ambiente. Então, eu peguei isso pra mim e falei assim, não, eu vou,
tô com um pouco de receio de ir, vamos ver como que vai ser, mas eu vou enfrentar mais esse desafio. Tem que viver o momento. E viver aí o a momento. experiência como foi? A experiência foi ótima, eu gostei, acho que eu saí melhor do que eu tava esperando, consegui pelo menos falar. Não ter Mandou bem vergonha. demais. Então logo vai vir a segunda, que vai ser melhor que a primeira. Com certeza, se Deus quiser. Só Pode você esperar convidar. os cortes, aí você vai ver só onde que tá as coisas boas. Hoje não, Pra não fazer teve análise. gafe pro nosso editor aproveitar, né, dos momentos. É. Mas é isso aí, galera. Então, pra gente finalizar, se o Pierre conseguiu, o Antônio conseguiu, Dão conseguiu, Toshiba conseguiu, você também pode. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu!